Oi, tudo lindo contigo? Desde o início das discussões sobre o texto que viria a ser a reforma da Previdência, até esse período de quase um ano da aprovação deste texto através da emenda constitucional número 103 de 2019, que algumas pessoas, ou um grupo grande de indivíduos, usa a expressão planejamento previdenciário como uma forma de justificar um antídoto contra os impactos da reforma da Previdência. O fundamento também que muitas pessoas utilizam é o fato de nós precisarmos pensar os benefícios com um planejamento estratégico olhando para o futuro como uma forma de minimizar prejuízos e, consequentemente, organizar uma renda mais viável economicamente possível. Mas eu pergunto, antes de 2019, o planejamento previdenciário não era importante? Era algo inútil? Outro ponto, ignorar o passado olhando apenas o futuro, será realmente uma forma adequada de conceber esse planejamento previdenciário? Então são essas questões que eu pretendo colocar nesse vídeo, oferecer o meu ponto de vista sobre o planejamento previdenciário em relação a um ponto específico: o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, e os mecanismos que são oferecidos à pessoa segurada para inclusão, exclusão, alteração ou retificação de dados junto ao CNIS. Bem, é muito comum as pessoas imaginarem que todos os seus dados salariais, de vida profissional, de atividade econômica, etc., migrem automaticamente para o CNIS. É bastante corriqueiro ouvir pessoas dizendo: não, eu tenho cadastro no meu INSS e eu já tenho a minha simulação pronta e ali diz quanto tempo eu tenho de contribuição, quanto falta para me aposentar, etc. Mas o CNIS, que foi utilizado para essa simulação, corresponde a todos os contratos de trabalho que hipoteticamente a pessoa possua? Outras pessoas vão dizer: não, eu tenho duas amigas que compraram um programa de cálculo e elas pegam os elementos do CNIS, jogam para o programa, ali aparece todos os benefícios que eu tenho direito, quando que eu vou recebê-los, qual que vai me dar mais dinheiro e outras coisas que esse programa me dá. Só lembro uma coisa: o ser humano continua sendo o grande intérprete desses programas. Se o CNIS não tiver atualizado e integrado àquilo que a pessoa contribuiu, daquilo que ela trabalhou em local de emprego, por exemplo, esse cálculo já vai nascer incorreto. Ele não vai refletir aquilo que a pessoa de fato tem como meta possível. E mais, muitas vezes esses dados no cadastro vinculado ao INSS, que é o CNIS, trazem inclusive informações de outros regimes de previdência que não podem ser usados automaticamente sem adotar outros procedimentos que não cabem ser abordados neste vídeo. Então é muito importante não só olhar para o futuro como uma meta de planejamento previdenciário. Eu preciso verificar se o meu passado profissional ou de atividade econômica está refletido no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. É possível fazer alterações no CNIS porque a Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, prevê no artigo 29A, parágrafo 2º, a possibilidade de alterar, incluir, excluir ou retificar dados do CNIS.
recentemente, o regulamento da Previdência Social foi alterado em 30 de junho de 2020, passando a incluir inclusive os documentos que permitem a comprovação de dados divergentes no CNIS. Então, juntando essas informações, eu vou especificar os casos de prova de emprego e prova de atividade profissional desvinculada de emprego, que é no caso dos profissionais liberais, os empresários, entre outras categorias que não se submetam a alguma relação de emprego. Bem, como eu havia dito, a Lei 8.213 estabelece a possibilidade de alteração dos dados do CNIS. O Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048 de 99, confirma essa possibilidade. Como eu havia dito, criou elementos capazes de comprovar esses dados se o INSS apontar divergência ou se eu quiser demonstrar a necessidade de confirmá-los perante a Previdência Social. E a Instrução Normativa 77 de 2015 do próprio INSS, que de forma prática é uma espécie de cartilha usada para executar a legislação previdenciária, relaciona em dois grandes grupos as provas alcançáveis a quem é ou foi empregado e aquelas pessoas que exercem ou exerceram atividade empresarial ou profissional liberal sem vinculação de emprego. No caso do Regulamento da Previdência Social, nós temos especificamente o artigo 19b, e na Instrução Normativa 77, nós temos o artigo 10, que relaciona as provas possíveis para comprovar relação de emprego para fins previdenciários, e o artigo 32, que é destinado aos chamados contribuintes individuais, aquelas pessoas que têm filiação obrigatória à Previdência Social porque exercem atividade econômica sem relação de emprego, que é o caso dos profissionais liberais, como eu já referi, empresários, etc. Pois bem, o que pode aparecer de problema no CNIS com relação ao empregado? É bastante comum não haver o apontamento de data de saída do contrato de trabalho. Se observar da CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, há uma data de entrada e uma data de saída que corresponde ao início e ao fim do contrato de emprego. Muitas vezes, essas datas de saída não aparecem no CNIS. A Carteira de Trabalho, muitas vezes, não auxilia a comprovar essa divergência. Outro ponto relacionado aos empregados diz respeito ao valor das contribuições a que teria direito. Porque, vejamos, é comum um contrato, por exemplo, de 5 anos ter um grupo de contribuições de apenas 3 anos e aqueles outros 2 anos em que não há comprovação das contribuições pelo empregador podem acarretar um prejuízo financeiro, ou melhor dizendo, um prejuízo econômico na configuração do benefício pro segurado. Então, o que são provas para a quem é ou foi empregado em determinado período? Além da carteira de trabalho, se houver alguma divergência em termos de duração do contrato ou da própria contribuição previdenciária cabível, nós temos contra-cheques, extratos de fundo de garantia, o termo de rescisão de contrato de trabalho como uma forma de mostrar início e fim, ficha de sindicato, ficha de registro de empregados, e aqui nessa relação de documentos eu mesclo tanto aquilo previsto no artigo 19b do decreto que regulamenta a Previdência Social, quanto a relação de documentos prevista na Instrução Normativa 77 de 2015, lá do INSS. São documentos que, aparentemente, eles estão ao alcance do segurado, seja porque os possui em casa, caso dos contra-cheques ou recibos de pagamento.
O extrato de fundo de garantia pode ser obtido junto à Caixa Econômica Federal, porque é a gestora do FGTS, ou na impossibilidade de apresentação de documentos capazes de comprovar essa relação de emprego e, consequentemente, alterar as informações constantes no CNIS, o artigo 10, parágrafo 1º lá da Instrução Normativa estabelece que o empregador pode, sob sua responsabilidade, emitir declaração com as informações daquele vínculo empregatício. E além, que nós podemos pensar, é relacionar testemunhas para serem ouvidas em justificação administrativa, que é um mecanismo de alcance do INSS, previsto nos artigos 574, 579 da Instrução Normativa 77 de 2015. Claro, a questão da prova testemunhal sozinha, ela não se destina a comprovar exclusivamente essa relação de emprego atual ou passada, porque ela necessita dessas provas documentais, que, consequentemente, se levadas pelo segurado, vão permitir a alteração dos dados do CNIS. No caso dos contribuintes individuais, o mesmo artigo 19b do Regulamento da Previdência Social, quanto o artigo 32 da Instrução Normativa de 2015, prevêem, por exemplo, no caso dos profissionais liberais que precisam comprovar a sua atividade econômica para justificar as suas contribuições atuais ou aquelas que pretendem recolher em atraso, nós temos a inscrição em registro de classe profissional. Então, um advogado, um médico, o engenheiro, o fisioterapeuta, a veterinária, apresentando essa documentação acompanhada de uma declaração de exercício de atividade por esse órgão de classe profissional, é um elemento que ajuda a comprovar a atividade. No caso de quem exerce atividade empresarial, o contrato social ou o distrato, caso a empresa não exista mais, comprovantes junto a órgãos de receita federal, estadual e municipal, são exemplos que constam no artigo 32 da Instrução Normativa e que se destinam a comprovar essa atividade econômica que não é derivada de relação de emprego e é típica do contribuinte individual. Prolabore, no caso de motoristas, registro em órgãos de trânsito, outros locais que identifiquem que ele exerce a atividade motorista profissionalmente, são úteis a comprovar essa atividade. Porque, no fundo, nós temos uma relação com a Previdência de comprovação de atividade e inclusão de dados que nos permitam renda futura, seja num benefício por incapacidade, ao qual, infelizmente, é uma condição que nós todos estamos sujeitos, como um benefício programado, a aposentadoria programada, que é o que está previsto na Constituição pela emenda 103 atualmente. Então, de maneira bastante sucinta, são não só impressões profissionais, mas como elementos que a própria legislação garante ao segurado como maneira de comprovar a sua atividade econômica, consequentemente, incluir, alterar ou, quem sabe, excluir dados do CNIS e, com isso, organizar uma etapa para termos de planejamento previdenciário e sem abrir mão daquilo que é futuro, isto é, com o que eu tenho resolvido no passado, pensar quanto eu devo contribuir para alcançar aquilo que a legislação no momento me permite, se eu posso descartar contribuições, por exemplo, mas isso é um objeto de um vídeo futuro, entre outros aspectos que não nos permite apenas olhar para o futuro, mas resolver o passado. Porque muitas vezes são documentações muito antigas ou inacessíveis por determinadas razões ao segurado e que, não estando à sua disposição, ele pode ter alguns prejuízos que neste momento são evitáveis. Em resumo,
todo esse concerto de informações no cadastro de informações sociais, que é o CNIS, pode ser feito a qualquer momento e é importante que as pessoas tenham esse cuidado, sob pena de receberem frustrações futuramente.